Olá, sejam bem-vindos ao canal Dicas Criative. Eu sou o Eduardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o arredondamento de cantos em objetos aqui no CorelDRAW. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, pois o seu like mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim ele entrega para mais pessoas. Então vamos lá, eu vou abrir aqui essa página aqui e eu vou fazer aqui algumas formas, tá? Fazer esse quadrado aqui segurando o Ctrl, um quadrado perfeito. Eu vou vir aqui na ferramenta de formas comuns, tá? Vou pegar esse triângulo que já está feito aqui. Vou pegar mais uma outra forma aqui. Pegar essa seta aqui. Fazer ela dessa maneira. E vou pegar mais uma opção aqui que é esse raio. Fazendo assim, ó, dessa maneira. Então eu vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl G para agrupar, um P para o centro da página, e agora eu desagrupo tudo e vamos começar aqui o arredondamento dos cantos. Aqui nós temos um quadrado e a partir do momento que a gente clica no quadrado, aqui em cima na barra de propriedades aparecem essas opções aqui. Então, se eu deixo o cadeado trancado dessa maneira e eu digito o valor aqui, ó, por exemplo, de 10 e eu dou um Enter, ele arredonda todos os lados do meu quadrado, tá? Se eu quero arredondar apenas um lado do meu quadrado, eu venho aqui dando um Ctrl Z, destranco o cadeado, aí eu seleciono o meu quadrado e aí eu coloco 10 e dou um Enter, ele vai arredondar apenas aonde eu marquei. Se eu quero arredondar um outro lado, eu ponho aqui mais 10 e ele arredonda dessa maneira. Essa é a primeira forma que a gente tem de arredondar cantos de um quadrado ou um retângulo, tá? E da mesma maneira você pode aplicar ou a vieira ou o chanfrado, tá? Mas como a gente está falando de canto, então eu não vou me atentar a essas duas opções, só vou me atentar a essa do canto, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui e vou mostrar uma segunda opção de a gente arredondar o canto de um quadrado aqui no CorelDRAW, tá? Para a gente fazer isso, que eu acho também uma maneira muito mais simples, mais rápida, é com a ferramenta Forma. Você seleciona ela, ele aparece esses 4 nozinhos aqui. Se você clica e arrasta, ele já faz o arredondamento automático, mudando os parâmetros aqui, ó, na barra de propriedades. Perceba aqui em cima, ó, eu vou mexer ali no quadrado, vocês vão ver que aqui, ó, os valores alteram. Então, vou pegar aqui, ó, e aí os valores alteram ali na parte superior na barra de propriedades, tá? Então, essa maneira é a maneira mais fácil que tem da gente fazer e eu acho também bem mais rápida de fazer o arredondamento dos cantos aqui no CorelDRAW. Tá? Para a gente fazer de maneira individual o arredondamento desses cantos com a ferramenta Forma, eu vou dar um Ctrl Z em tudo, basta a gente segurar no teclado o Ctrl e aí a gente consegue, ó, fazer. Aí, ó, clica aqui, segura o Ctrl, arrasta, clico aqui, ó, segura o Ctrl, arrasto, e a gente chega nessa forma aqui que lembra bem o símbolo do WhatsApp. Vou dar um Ctrl Z em tudo e vou deixar arredondado aqui os cantos do quadrado para que ele fique com os cantos arredondados, tá? Vou fazer isso aqui, ó, agora com a ferramenta de triângulo. Eu selecionei ela aqui. Ela não aparece na barra de propriedades para mim arredondar essas pontas aqui, ó, esses 3 lados do triângulo, certo? Se eu pego a ferramenta Forma e clico nela, também não acontece nada. A mesma coisa no raio, ó, pegar a ferramenta Forma, clico aqui, arrasto, não acontece nada. Se eu pego a ferramenta de seleção, a única coisa que ele me dá é a propriedades das formas comuns que a gente selecionou nessa ferramenta aqui. E a mesma coisa com a seta, a gente consegue fazer a alteração nela porque ela tem esse ponto vermelho. E se eu pego a ferramenta Forma, eu consigo afinar aqui, ó, consigo diminuir a ponta, consigo aumentar a ponta, tá? Então essa é a maneira que a gente consegue mudar a característica dessa forma usando esse pontinho vermelho. Porém, a gente também não consegue fazer o arredondamento dos cantos. Então, para a gente fazer as pontas arredondadas dessas formas aqui, a gente precisa converter elas em curvas. Então, vou pegar minha ferramenta de seleção,
vou selecionar o triângulo, segurando o Shift o raio, segurando o Shift ainda, eu clico na seta. Prontinho, todos os 3 selecionados, eu seguro o Ctrl e aperto a tecla Q, ou eu clico com o botão direito e venho aqui em converter em curvas, ou no atalho Ctrl Q, tá? Fazendo isso, eu transformo todas elas em curva. Agora eu pego a ferramenta Forma, ela criou esses nós, e agora eu posso fazer o arredondamento dessas peças aqui. E para a gente arredondar essas peças aqui, vamos precisar habilitar aqui ó, na janela, no menu janela, vir em janela de encaixe e vir aqui em cantos. Ele vai abrir essa propriedade de cantos para a gente. Perceba que a minha imagem selecionada aqui, ele já deu um raio de 3 milímetros. Se eu aplicar, a minha seta fica com todos os cantos arredondados. Se eu clico aqui no meu triângulo e mando aplicar, ele vai aplicar em todos os lados novamente. A mesma coisa aqui com um raio, mas com uma exceção. Se eu clicar aqui e aplicar, ele vai dar essa mensagem de erro, porque eu preciso diminuir o raio do filete, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, justamente por causa desse pedacinho aqui, ó, que é um ponto, ó, pegar a ferramenta Forma, esses 2 pontos aqui é muito curto para que ele possa fazer o arredondamento dos cantos e sem a mensagem de erro. Então a gente vai ter que reduzir isso aqui para 0,6 e aí a gente consegue fazer o arredondamento dos cantos aqui, ó, em todos os lados, tá? Desse raio, ele fez aqui com 0,6 milímetros. Então ele arredonda assim, com essas formas que tem esses pedacinhos aqui muito próximos. Então você vai ter que trabalhar com um raio menor, e esses que tem uma distância maior de uma ponta para outra, você consegue trabalhar com raios maiores, tá certo? Para a gente poder fazer os cantos arredondados individualmente dessas formas, eu vou dar um Ctrl Z em tudo. De maneira individual, a gente seleciona a ferramenta Forma, eu vou começar aqui pelo triângulo, e eu vou arredondar apenas a parte de cima aqui. Eu clico e arrasto para selecionar o nó, ou eu clico diretamente nele e mando um aplicar, vou aumentar aqui para 5, vou dar um Ctrl Z porque ele não aceita um comando em cima do outro, tá? Então aqui ele já arredondou, vou dar um Ctrl Z, agora sim, ó, vou aplicar, Ctrl Z, vou selecionar com a ferramenta Forma apenas esse nó, e aí eu mando aplicar, ele arredondou o canto. Venho aqui, seleciono esse, ele arredonda o canto. Clico nesse nozinho aqui, mando aplicar, ele arredonda o canto de maneira individual. Você seleciona o nó e clica em aplicar, aí ele vai fazer o arredondamento. A mesma coisa aqui na nossa forma, vou começar aqui pela ponta, apliquei, vou fazer agora nesses outros dois, apliquei, fazer aqui também, vou aplicar. Ele deu aqui uma mensagem de erro porque essa haste aqui está muito grande, então eu vou diminuir para 3 e aí eu consigo fazer o arredondamento do canto, ó, segurando apenas um nozinho aqui, e eu consigo aplicar, mudando a característica do meu objeto, fazendo com que ele fique com as pontas arredondadas. Aqui nesse raio a gente também consegue fazer individualmente, tá? Vou pegar aqui ó, nessa parte que a distância está maior uma para outra, eu vou aumentar para 5. Aí ele vai fazer o arredondamento do canto. Aqui também eu vou deixar com 5. Aqui nesse pedacinho a gente sabe que se for 5 ele não vai funcionar, então eu vou pôr 0,7. E ele já arredondou os cantos. A mesma coisa aqui, venho aplicar. E aí você faz de maneira individual cada canto, selecionando o nozinho e mandando aplicar, e a gente consegue fazer o arredondamento dos cantos usando a janela de encaixe cantos aqui no CorelDRAW. Eu vou vir aqui agora para a página 2 e vou mostrar para vocês que também funciona com perspectiva, tá? Eu vou criar aqui ó, esse desenho novamente, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou bloquear ele para ele não correr aqui da página e vou fazer aqui um quadrado.
Vou pegar a minha ferramenta forma, vou clicar com o botão direito, converter em curvas, e agora eu vou ajustar esse meu quadrado que eu fiz aqui, para a gente poder fazer a perspectiva como se fosse uma caixa, tá? Vou pegar aqui esse pedacinho e vou ajustar aqui também. Vou fazer aqui mais ou menos, não vou fazer nada perfeito para a gente não demorar, tá? Feito isso aqui, eu vou clicar, arrastar, clicar com o botão direito do mouse, ele vai criar uma cópia com esse sinalzinho de mais ali. Quando ele aparecer o sinalzinho de mais, você solta, ele fez uma cópia, pega a ferramenta forma, e aí você consegue ir alterando aqui, ó, para dar a perspectiva que você quer com a ferramenta forma aqui no CorelDRAW. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Prontinho. Agora eu clico com o botão, com a ferramenta de seleção, pego nessa haste aqui do meio, eu seguro o Ctrl, clico, segurando o Ctrl eu arrasto, ele vai fazer uma cópia, eu clico com o botão direito, ele fez a cópia aqui para mim, e aí eu posiciono essa cópia aqui do lado. Pronto, feito isso, eu vou pegar aqui, ó, e vou mudar para vermelho, tá? Para a gente conseguir enxergar o que está fazendo. Vou tirar o contorno e agora a gente vai aplicar aqui o arredondamento dos cantos, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou aumentando com a ferramenta forma, né? Vou dar um Ctrl Z aqui em tudo. Com a ferramenta forma, eu vou selecionar esse aqui, ó, esse daqui também segurando o Shift e esse segurando o Shift. Agora eu clico e arrasto e seleciono todos os nós, tá? Então vou fazer novamente, ó, vou clicar fora, vou pegar aqui a minha ferramenta forma, né? Ele já pega todos os desenhos que eu tenho aqui, vou clicar e arrastar para selecionar todos os nós, soltei e vou vir aqui e vou colocar 5 milímetros e vou mandar aplicar. Ele fez o arredondamento dos cantos, porém ficou muito grande. Aí eu venho diminuindo, dou um Ctrl Z, né? Ctrl Z, que ele não aceita um comando em cima do outro. Todos os nós estão selecionados. Eu venho aqui e vou diminuindo até que ele fique parecido com aquele desenho que eu fiz. Vou mandar aqui aplicar em 1,6 e nós temos aqui o nosso desenho de perspectiva. Vou deletar essa forma agora, desbloquear ela, vou deletar, vou clicar aqui 2 vezes na ferramenta retângulo, ela vai criar esse limite para mim aqui, eu venho aqui, pinto de amarelo e nós temos o desenho dessa caixa aqui, ó, em perspectiva, aonde os cantos também a gente consegue fazer o arredondamento deles. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido como arredondar os cantos aqui no CorelDRAW através da janela de encaixe cantos. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Fazendo isso, vocês me motivam a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Obrigado por me apoiar e até o próximo vídeo.